Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria de estarmos juntos aqui ao redor da Mãe Maria seja fecunda e nos fortaleça. Fortaleça-nos, sobretudo, na convicção de que precisamos investir na fraternidade entre nós, porque a fraternidade é o fundamento e o caminho para a paz. A paz é fruto da solidariedade. Onde não há solidariedade, a paz se compromete. Por isso somos chamados a ser fraternos, porque o segredo é fomentar o espírito de fraternidade. Cada um de nós pode muito contribuir no ambiente familiar, no ambiente de igreja, no ambiente de trabalho, na sociedade. Para isso, nós precisamos permanentemente limpar o nosso coração de todo tipo de preconceito e de discriminação, produtores de exclusões e de injustiças também. Muitas vezes, por questão de simpatia ou de empatia, nós comprometemos a solidariedade porque comprometemos a fraternidade. É um risco que todos nós corremos. Do mais importante ao mais simples, todos corremos esse risco. E é muito grave e horroroso quando este comprometimento se dá entre aqueles que têm tarefas de liderança, entre aqueles que têm tarefa de ensino, entre aqueles que têm que sustentar com o seu testemunho o caminho da fraternidade e da solidariedade. Por isso precisamos escutar a palavra de Deus e nos deixar por ela interpelar, banhados pela graça que vem quando Deus a nós se dirige, como agora. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Amados irmãos, amadas irmãs, é forte essa palavra do Senhor ao dizer: sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Nós temos responsabilidade sobre aquilo que escolhemos, sobre aquilo que fazemos, ou sobre nossas omissões. Nós somos instrumentos do rumo dado à sociedade, à vida de nossa família e à nossa própria vida. Por isso temos que prestar contas. Não podemos simplesmente ou irresponsavelmente fazer qualquer coisa e deixar que as consequências caiam sobre nós mesmos ou sobre os outros. Somos chamados a prestar contas como indivíduos, como cidadãos e como geração, como sociedade. Quando nós olhamos os descompassos da nossa sociedade, nós compreendemos imediatamente que eles nascem exatamente de escolhas inadequadas, de posturas na contramão da justiça e do bem. E exatamente porque nós muitas vezes não cumprimos à risca aquilo que nos compete no exercício de nosso trabalho profissional, na correspondência que devemos oferecer em relação à nossa cidadania e, sobretudo, numa fé tíbia, frágil, numa fé que não é comprometida e que não se torna uma verdadeira profecia, particularmente
pelo testemunho. Não digo profecia de dizer o que os outros têm que dizer. Há muita gente que se coloca numa cadeira para dizer o que os outros devem fazer ou criticar aquilo que os outros não fazem, mas quando se avalia, estes fazem muito pouco. Por isso o Senhor diz: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Nós não podemos ser empecilhos para os outros. Nós não podemos, com nossas palavras, com nossos juízos, com o nosso jeito de ser, muitas vezes convencidos inadequadamente de que somos aquilo que de fato não somos, impedir que os outros continuem a fazer. É preciso criar de verdade um clima bonito entre as pessoas e cada um crescer na consciência responsável de oferecer o tudo o que pode para o bem de todos. Por isso Jesus faz aquela crítica: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Foram vossos pais que os mataram. Ora, se constroem os túmulos dos profetas que foram mortos pelos pais desses filhos que constroem os túmulos, é uma aprovação das obras feitas pelos pais. Isso é, a perseguição e o assassinato dos profetas. É por isso, disse Jesus, que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Amados e amadas de Deus, os mestres da lei, os fariseus, ao ouvirem isso, não se deixaram interpelar, não se tocaram. Pelo contrário, procuraram tratar mal a Jesus e a provocá-lo sobre muitos pontos, inclusive buscando ciladas para pegá-lo de surpresa, a partir daquilo que ele dizia. Este é um enorme desafio para todos nós. Somos desafiados profundamente a compreendermos a nossa responsabilidade e a agirmos em tudo corresponsavelmente para o bem. Não podemos olhar com indiferença e deixar absolutamente de lado nada que nos compete, mas realizar bem o que é da nossa responsabilidade. Vamos pedir a Deus essa graça para que assim a nossa cidadania seja fecundada. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja,
nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.